Quando meu marido anunciou que sua ex-namorada viria jantar conosco no Réveillon, ele esperava que eu apenas sorrisse e aceitasse. O que ele não sabia é que eu já tinha descoberto tudo há meses. Ele achava que eu era ingênua demais para perceber as mentiras. Mas naquela noite de 31 de dezembro, com champanhe gelado e fogos de artifício ao fundo, eu preparei uma surpresa que nenhum deles jamais esqueceria. Uma surpresa que destruiria tudo. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Daniela, tenho 52 anos e até 6 meses atrás eu acreditava ter um casamento feliz. Rodrigo e eu estávamos juntos há 9 anos, casados há 5. Morávamos em Curitiba, em um apartamento aconchegante que decoramos juntos, com plantas na varanda e fotos de viagens nas paredes. Ele era arquiteto, eu trabalhava como professora de inglês online. Nossa vida era simples, mas eu pensava que era boa. Tudo começou a desmoronar em julho. Era uma sexta-feira à noite e Rodrigo tinha saído para um happy hour com colegas do escritório. Ou pelo menos, era isso que ele tinha me dito. Eu estava no sofá, assistindo a uma série, quando o celular dele vibrou na mesinha de centro. Ele havia esquecido o aparelho em casa, algo raro para alguém tão grudado no telefone. A tela acendeu com uma notificação. Normalmente eu não olharia, mas o nome que apareceu me fez congelar. Marina. Não era apenas o nome, era a foto do perfil. Uma mulher linda, de cabelos longos e sorriso perfeito. E a prévia da mensagem dizia: "Já estou com saudades de você. Quando a gente se vê de novo?" Meu coração disparou. Marina. Eu conhecia esse nome. Era a ex-namorada dele, aquela com quem ele namorou por 4 anos antes de me conhecer. Ele sempre dizia que terminaram em bons termos, que eram apenas amigos agora. Mas aquela mensagem não parecia de uma amiga casual. Peguei o telefone dele. Minha mão tremia. Eu sabia a senha. Era a data do nosso primeiro beijo. Desbloqueei e fui direto para o WhatsApp. O que vi me partiu ao meio. Mensagens e mais mensagens. Fotos. Conversas íntimas que datavam de meses atrás. Desde abril, pelo menos. 3 meses de mentiras enquanto eu preparava o jantar, arrumava a casa, planejava nosso futuro. 3 meses em que ele dizia estar trabalhando até tarde, mas na verdade estava com ela. "Você é tudo que eu sempre quis", dizia uma mensagem dele. "Nunca deveria ter te deixado ir. Foi o maior erro da minha vida." E ela respondia: "Ainda dá tempo de consertar isso. Você sabe que nós dois nascemos um para o outro." Rolei a conversa para cima, cada palavra como uma facada. Havia fotos dela em lingerie, fotos dos dois juntos em um motel, mensagens de amor que ele nunca mais me mandava. Promessas de um futuro juntos, e a pior de todas, enviada há apenas 2 dias. "Já contou para ela? Quando você vai se separar de verdade?" Deixei o celular cair no sofá. Minha visão ficou embaçada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Como? Como eu não tinha visto? Como ele conseguiu me enganar por tanto tempo? Ouvi a chave girando na fechadura. Rodrigo estava voltando. Sequei o rosto rapidamente e coloquei o celular dele exatamente onde estava. Ele entrou sorrindo com aquele sorriso que eu amava e que agora me fazia sentir enjoo. "Oi, amor. Desculpa ter demorado. O pessoal não queria ir embora." Ele se aproximou para me beijar. Virei o rosto, apenas a bochecha. "Tudo bem?" perguntou ele, franzindo a testa. "Só cansada", menti. "Vou dormir." Fui para o quarto e me tranquei no banheiro. Sentei no chão frio e chorei em silêncio, com a mão na boca para abafar os soluços. Rodrigo não podia saber que eu sabia. Ainda não. Porque naquele momento, com o coração despedaçado e a mente confusa, uma coisa ficou clara. Eu não ia apenas aceitar isso calada. Eu não ia ser a mulher ingênua que descobre a traição e simplesmente pede o divórcio. Não. Ele ia pagar por cada mentira. Por cada beijo que deu nela enquanto eu estava em casa esperando por ele. Por cada "eu te amo"
falso que sussurrou no meu ouvido. E eu já sabia exatamente como fazer isso. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Fui a esposa perfeita. Preparei suas refeições favoritas. Sorri quando ele chegava em casa. Até iniciei sexo uma noite, algo que eu não fazia há semanas porque ele sempre parecia distante. E durante todo esse tempo, eu planejava. Clonei o celular dele usando um aplicativo que encontrei online. Toda mensagem que ele enviava ou recebia, eu via em tempo real no meu próprio telefone. Era doloroso, mas necessário. Precisava de provas. Precisava saber tudo. E assim descobri mais detalhes sórdidos. Rodrigo e Marina se encontravam toda terça e quinta-feira, sempre no mesmo motel na saída da cidade. Ele dizia para mim que tinha reuniões com clientes. Às vezes ficavam até meia-noite conversando pelo telefone, enquanto eu dormia ao lado dele, sem saber que estava dividindo minha cama com um mentiroso. Mas o que realmente me quebrou foi descobrir que ele planejava se separar de mim. Em uma conversa com Marina, ele disse: "Só preciso esperar o momento certo. Ela ainda está fragilizada por causa da perda do emprego anterior. Não posso fazer isso agora, mas em breve, prometo." Fragilizada. Ele estava usando minha vulnerabilidade como desculpa para continuar mentindo. Eu tinha perdido meu emprego fixo numa escola há 6 meses e estava reconstruindo minha carreira dando aulas online. Tinha sido difícil e Rodrigo tinha sido meu apoio, ou pelo menos era o que eu pensava. Agora percebia que ele estava apenas esperando o momento certo para me destruir. Contratei um detetive particular. Gastei minhas economias nisso, mas precisava de provas concretas que fossem além de capturas de tela. O detetive, um homem de uns 50 anos chamado Paulo, me entregou um dossiê completo em 2 semanas. Fotos datadas, vídeos, registros de entrada e saída do motel. Tudo documentado com precisão cirúrgica. "Sinto muito", ele disse quando me entregou a pasta. "Sei que isso não deve ser fácil." "Obrigada", respondi, folheando as páginas. Havia até fotos deles entrando em um restaurante de mãos dadas, rindo, sem nenhuma preocupação de serem vistos. Eles eram tão confiantes, tão seguros de que eu nunca descobriria. Em outubro, Rodrigo chegou em casa com uma novidade. Estávamos jantando quando ele soltou a bomba, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Amor", estava pensando, "que tal fazermos algo diferente no Réveillon este ano?" Olhei para ele mastigando devagar. "Diferente como?" "Bem, você sabe que normalmente é só a gente ou às vezes seus pais vêm." Ele coçou a nuca, um tique nervoso. "Encontrei a Marina outro dia, por acaso na rua, e ela comentou que vai passar o Réveillon sozinha. A família dela toda vai viajar e ela precisa ficar por causa do trabalho." Meu garfo parou no ar. "Marina, sua ex?" "É. Eu sei que pode parecer estranho, mas... Sabe como é? Somos amigos. Pensei que seria legal convidá-la para passar a virada com a gente. Não acho justo ela ficar sozinha numa data dessas." Forcei um sorriso. Por dentro, eu estava fervendo. A audácia dele era impressionante. Trazer a amante para dentro da nossa casa, na frente da esposa? Isso era um novo nível de desrespeito. "Claro", eu disse com a voz calma. "Por que não? Quanto mais gente, melhor." Rodrigo piscou, surpreso. "Sério? Você não se importa?" "Por que eu me importaria? Você disse que são só amigos, não é?" Dei uma mordida na comida, mantendo o olhar fixo nele. E eu sempre fui madura o suficiente para lidar com suas amizades. Ele sorriu, claramente aliviado. "Você é incrível, sabia? Obrigado por ser tão compreensiva." Compreensiva. A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada cruel. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Nos 2 meses seguintes, fui a esposa modelo. Rodrigo comentava frequentemente como eu estava diferente, mais carinhosa, mais presente. Ele achava que estava tudo melhorando entre nós. Na verdade, eu estava apenas preparando o terreno para a maior humilhação da vida dele. Planejei cada detalhe da noite de Réveillon como se fosse uma produção teatral.
E, em certo sentido, era exatamente isso. Um espetáculo onde todos teriam seu papel, mas só eu conhecia o roteiro completo. Primeiro, precisava de testemunhas. Não adiantava expor a traição dele só para mim e para Marina. Eu queria que outras pessoas vissem, que soubessem, que ele não pudesse negar ou manipular a situação depois. Liguei para minha melhor amiga, Patrícia. Nós nos conhecíamos desde a adolescência e ela sempre foi minha confidente. Marquei um café e, quando nos sentamos, despejei tudo. As mensagens, as fotos, o plano dele de se separar de mim e, finalmente, a ousadia de convidar a amante para o Réveillon. Patrícia ficou lívida. Esse filho da mãe. Dani, como você está segurando isso sozinha há meses? Porque preciso fazer direito, expliquei. Não posso simplesmente confrontá-lo e pedir o divórcio. Ele vai tentar me fazer de louca, vai inventar desculpas, vai virar a situação. Eu preciso que seja incontestável. E o que você precisa de mim? Quero que você e o Lucas venham para o Réveillon. Digam que não tinham planos e aceitaram meu convite. Rodrigo não vai estranhar. Vocês sempre vêm aqui. Patrícia segurou minha mão. O que você vai fazer? Contei a ela. Tudo. Quando terminei, ela estava boquiaberta. Isso é intenso. Ele merece, eu disse sem piscar. Ele me traiu durante meses, planejou me abandonar e agora quer trazer a amante para dentro da minha casa. Ele merece cada segundo do que vai acontecer. Patrícia assentiu devagar. Eu estarei lá. E Lucas também. Pode contar conosco. O segundo passo era lidar com Marina diretamente. Através do aplicativo de clonagem, vi que ela e Rodrigo estavam empolgados com o Réveillon. Eles trocavam mensagens sobre como seria divertido me enganar bem debaixo do meu nariz. Vai ser excitante estar tão perto de você com ela ali, Marina escreveu. Quase como um jogo. Você é terrível, Rodrigo respondeu com um emoji rindo. Mas eu amo isso em você. Ler aquilo foi como engolir vidro. Eles estavam se divertindo com a situação, rindo de mim. Para eles, eu era apenas um obstáculo temporário, algo a ser contornado até que pudessem finalmente ficar juntos. Pesquisei tudo sobre Marina que consegui encontrar. Redes sociais, LinkedIn, onde trabalhava, onde morava. Ela era gerente de marketing em uma empresa de tecnologia. Tinha uma vida perfeitinha nas redes sociais, fotos em restaurantes caros, viagens para a praia, drinks com amigas, mas em nenhuma foto aparecia um namorado. Ela mantinha Rodrigo escondido, é claro. Não podia arriscar que alguém descobrisse que estava com um homem casado. Criei um perfil falso e comecei a segui-la. Vi que ela postava stories quase todo dia. Sempre muito produzida, sempre mostrando uma vida glamourosa. E sempre sozinha. Isso me deu uma ideia. No começo de dezembro, fingi para Rodrigo que estava empolgada com o Réveillon. Falei sobre preparar uma ceia especial, sobre decorar o apartamento, sobre comprar uma roupa nova. Ele ficou satisfeito, achando que eu realmente tinha comprado a história dele. A Marina vai adorar, ele comentou um dia, sem perceber a ironia. Ela sempre gostou de festas bem preparadas. Ah, eu vou me esforçar mesmo, garantia ele. Vai ser uma noite inesquecível. E ia ser. Só que não da forma que ele imaginava. Comprei tudo para a ceia. Peru, farofa, arroz, tender, saladas, champanhe francês caro, usando o cartão de crédito conjunto que Rodrigo raramente checava. Decorei o apartamento com luzes douradas e prateadas. Coloquei a mesa com nossa melhor louça, as taças de cristal que ganhamos de casamento e nunca usávamos. Tudo perfeito, tudo impecável. Rodrigo ficou impressionado quando viu. Nossa, você realmente caprichou. Disse que ia ser especial, respondi, ajeitando um arranjo de flores brancas no centro da mesa. Afinal, vamos receber a sua amiga. Quero que ela veja que somos um casal feliz. Ele me abraçou por trás, beijando meu pescoço. Tive que me controlar para não me afastar com nojo. Somos mesmo felizes, não somos? Muito, menti, virando-me para beijá-lo rapidamente. Agora vai se arrumar. Os convidados chegam às 8.
Ele subiu para tomar banho. Aproveitei para revisar mentalmente cada passo do meu plano. Patrícia e Lucas chegariam primeiro, às 19h45. Marina estava marcada para as 20 horas. Eu tinha preparado um presente especial que seria revelado à meia-noite, no momento da virada. Também tinha convidado mais 2 testemunhas sem que Rodrigo soubesse. Paulo, o detetive particular que viria disfarçado de fotógrafo que eu supostamente contratei para registrar a noite, e uma advogada de divórcio chamada Doutora Fernanda, que fingi ser apenas uma amiga do trabalho. Enquanto me arrumava, olhei para meu reflexo no espelho. Estava magra, com olheiras que a maquiagem mal disfarçava. Os últimos meses tinham me consumido por dentro, mas hoje, finalmente, isso acabaria. Hoje eu reescreveria a narrativa da minha vida. Escolhi um vestido vermelho justo, salto alto, cabelo solto. Queria estar impecável. Queria que Rodrigo lembrasse de como eu estava linda na noite em que o destruí. Às 19h45 em ponto, a campainha tocou. Patrícia e Lucas chegaram com uma garrafa de vinho e sorrisos ensaiados. Rodrigo os cumprimentou animado, sem suspeitar de nada. Que bom que vocês puderam vir, vai ser divertido. Com certeza, Lucas disse, me piscando discretamente. Às 19h50, chegou Paulo, carregando uma câmera profissional. Boa noite, sou o fotógrafo que a Daniela contratou. Rodrigo pareceu surpreso. Fotógrafo? Sim, amor, eu disse, sorrindo docemente. Quis eternizar essa noite especial. Afinal, não é todo dia que comemoramos com amigos tão queridos. Ele deu de ombros. Tudo bem, por que não? Às 19h55, a doutora Fernanda tocou a campainha. Uma mulher de uns 45 anos, elegante e séria. Apresentei-a como uma colega de trabalho que também não tinha planos para a virada. Espero não estar atrapalhando, ela disse com um sorriso educado. De jeito nenhum, quanto mais melhor. Rodrigo respondeu, já um pouco confuso com tantos convidados inesperados. E finalmente, às 20 horas em ponto, Marina chegou. Ela era ainda mais bonita pessoalmente. Vestido dourado que brilhava a cada movimento, cabelos perfeitamente ondulados, maquiagem impecável. Trazia uma garrafa de champanhe caríssima, provavelmente paga por Rodrigo com nosso dinheiro, e um sorriso confiante. Oi, obrigada por me receberem, ela disse, me entregando a garrafa. Imagina, é um prazer, respondi, com a voz mais doce possível. Entre, fique à vontade, esta é sua casa também. Vi o olhar que ela trocou com Rodrigo. Rápido, mas carregado de significado. Ele estava nervoso, isso era visível. Não esperava tanta gente. Não esperava que eu transformasse aquilo em um evento. Vamos todos para a sala, sugeri. A ceia ainda vai demorar um pouquinho. Servimos drinks. Conversamos amenidades. Patrícia era uma atriz nata, fazendo perguntas inocentes para Marina sobre seu trabalho, sua vida, se estava namorando alguém. Não no momento, Marina respondeu, dando uma risadinha. Estou focada na carreira. Que pena, comentei. Uma mulher linda como você deve ter vários pretendentes. Ela deu de ombros. Tenho alguns interesses, mas nada sério ainda. Nada sério. Olhei para Rodrigo. Ele estava vermelho, claramente desconfortável. Será que ela tinha acabado de chamá-lo de nada sério? Isso devia estar matando o ego dele. A noite seguiu. Comemos, bebemos, rimos. Tudo muito civilizado. Paulo tirava fotos o tempo todo, capturando cada momento. Cada olhar furtivo entre Rodrigo e Marina. Cada sorriso falso, tudo documentado. À medida que a meia-noite se aproximava, a tensão crescia. Rodrigo suava, mesmo com o ar-condicionado ligado. Marina tentava parecer relaxada, mas eu percebia como ela verificava o celular a cada 5 minutos, provavelmente esperando uma mensagem dele. Às 23h45, pedi licença e fui até o quarto. Peguei o envelope que tinha preparado e o coloquei em cima da mesinha de centro da sala, estrategicamente posicionado para que todos pudessem ver quando eu revelasse seu conteúdo. Voltei para a sala com uma garrafa de champanhe na mão. Vamos fazer um brinde antes da virada?
todos pegaram suas taças. Rodrigo parecia aliviado, achando que a noite estava terminando sem incidentes. Antes de brindarmos, eu disse, mantendo minha voz firme e clara, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, principalmente você, Marina. Ela sorriu, claramente sem entender onde eu queria chegar. Obrigada pelo convite, Daniela. Está tudo lindo. Lindo mesmo, concordei. Sabe, quando o Rodrigo me disse que tinha encontrado você por acaso na rua e que você ia passar o Réveillon sozinha, eu pensei, que coincidência incrível. A ex-namorada dele, sozinha justamente na mesma época em que ele estava tão distante de mim. O sorriso de Marina vacilou. Rodrigo engoliu em seco. E então eu pensei, continuei, pegando o envelope da mesinha, que seria perfeito reunir todos aqui hoje. Não apenas vocês dois, mas também testemunhas. Porque o que eu vou revelar agora precisa ser visto por outras pessoas. Precisa ser real. Dani, Rodrigo começou, mas levantei a mão. Deixa eu terminar, amor. A palavra saiu envenenada. Verão, eu descobri há 6 meses que meu marido está tendo um caso. Com você, Marina. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Patrícia e Lucas fingiram surpresa perfeita. Paulo continuou fotografando. A doutora Fernanda permaneceu impávida, apenas observando. Marina ficou pálida. Eu não sei do que você está falando. Não? Perguntei, abrindo o envelope. Comecei a tirar fotos impressas, uma por uma, jogando-as sobre a mesa de centro. Essa é de vocês entrando no Motel Estrela do Sul em 15 de agosto. Essa é de vocês se beijando no estacionamento do shopping em 22 de setembro. E essa aqui? Joguei a última foto. Essa é de vocês dois no mesmo restaurante onde Rodrigo me pediu em casamento há 6 anos. Rodrigo se levantou. Eu posso explicar? Senta, ordenei. Minha voz saiu tão fria que até eu me assustei. Porque eu não terminei. Ele sentou, tremendo. Vocês acham que eu sou idiota? Vocês realmente acharam que eu não ia descobrir? Ri, mas não havia humor no som. Eu sei de tudo. Das mensagens de amor, dos planos de ficarem juntos, de como vocês riam de mim pelas costas. Li cada mensagem, vi cada foto. Eu sabia que vocês estavam transando enquanto eu estava em casa como uma idiota, esperando meu marido voltar do trabalho. Marina se levantou também. Eu vou embora. Senta, repeti. Porque você também precisa ouvir o resto. Ela hesitou, mas Patrícia se moveu sutilmente, bloqueando a saída. Marina voltou a sentar, com lágrimas começando a escorrer pela maquiagem perfeita. Eu contratei um detetive, expliquei, acenando para Paulo, que acenou de volta. Ele me deu um dossiê completo sobre vocês. Datas, horários, lugares, tudo documentado. E sabe o que mais eu descobri? Que você, Rodrigo, gastou mais de 20 mil reais do nosso dinheiro com ela. Hotéis, restaurantes, presentes, enquanto eu economizava cada centavo, pensando no nosso futuro. Por favor, Rodrigo sussurrou. Por favor, o quê? Por favor, perdoa. Por favor, esquece. Minha voz subiu. Você me traiu durante meses. Você planejava me abandonar e teve a audácia de trazer essa mulher para dentro da minha casa. O silêncio era absoluto. Até a música de fundo tinha parado, não sei quando. E você, Marina? Virei-me para ela. Você sabia que ele era casado. Viu as fotos dele comigo nas redes sociais. Sabia que estava destruindo uma família. E não se importou. Porque tudo o que você queria era voltar com seu ex. Não importa quem se machucasse no processo. Marina chorava abertamente agora. Eu o amava. Ama, corrigi. Você ama um homem casado. Um homem que mentiu para você também, sabia? Ele te disse que ia se separar de mim, mas nunca teve coragem, porque no fundo, ele é um covarde. Rodrigo tinha o rosto nas mãos. Não conseguia me olhar. E agora vem a melhor parte, eu disse, pegando o outro documento do envelope. Estes são os papéis do divórcio, já assinados por mim e autenticados pela doutora Fernanda aqui, que é minha advogada. Joguei os papéis no colo de Rodrigo.
O apartamento fica comigo, porque foi comprado com dinheiro da herança dos meus pais. Você vai me pagar uma indenização pelos gastos que teve com ela, usando nosso dinheiro conjunto. E vai sair daqui hoje mesmo. Hoje, ele conseguiu dizer. Hoje. Suas malas já estão prontas. Estão no quarto de hóspedes. Você tem 30 minutos para sair da minha casa. Olhei para Marina. E quanto a você, eu poderia apenas deixar você ir, mas não vou. Porque você precisa entender que ações têm consequências. Peguei meu celular e abri minha rede social. Com alguns toques, publiquei um post. Não com as fotos explícitas. Eu não era cruel assim, mas com um texto detalhado, explicando que havia sido traída pelo meu marido com sua ex-namorada, que eles tinham um caso há meses e que eu havia descoberto tudo. O que você fez? Marina perguntou, horrorizada. Tornei público, respondi simplesmente. Marquei você. Marquei ele. Marquei amigos em comum. Agora todo mundo sabe que tipo de pessoas vocês são. Você não pode fazer isso, ela gritou. Posso sim. E fiz. Olhei para ela friamente. Seu chefe vai ver. Seus colegas vão ver. Sua família vai ver. Todos vão saber que você é uma destruidora de casamentos. Marina pegou a bolsa e correu para a porta, soluçando. A porta bateu atrás dela. Rodrigo ainda estava sentado, segurando os papéis do divórcio com mãos trêmulas. Por que você fez isso? Perguntou baixinho. Por que fiz? Repeti, incrédula. Por que você fez, Rodrigo? Por que me traiu? Por que mentiu para mim todos os dias durante meses? Por que planejou me abandonar? Por que trouxe sua amante para a minha casa? Ele não tinha resposta. Você destruiu tudo, eu disse. E pela primeira vez na noite, minha voz falhou. Nós tínhamos planos. Eu te amava de verdade. E você jogou tudo fora por quê? Por uma fantasia de juventude? Por uma mulher que você namorou há 10 anos? Eu não quis te magoar, ele tentou, mas magoou, me despedaçou. Limpei uma lágrima que escapou. E agora você vai viver com isso. Você vai acordar todo dia sabendo que perdeu alguém que te amava de verdade por alguém que nem teve coragem de assumir você publicamente. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Você tem 20 minutos agora. Pegue suas coisas e saia. Rodrigo se levantou devagar, como um homem derrotado. Caminhou até o quarto de hóspedes e voltou carregando 2 malas que eu tinha preparado. Parou na porta da sala, olhando para mim uma última vez. Eu sinto muito, ele disse. Eu também, respondi. Sinto muito por ter desperdiçado 9 anos da minha vida com você. Ele saiu. A porta fechou, e no momento exato da meia-noite, os fogos de artifício começaram a explodir lá fora, iluminando o céu escuro. Patrícia veio até mim e me abraçou. Você foi incrível. Foi necessário, eu disse, deixando as lágrimas finalmente caírem. Ele precisava entender que não pode tratar as pessoas assim. Lucas serviu champanhe para todos nós. A doutora Fernanda ergueu sua taça. Ao recomeço. Você merece coisa melhor, Daniela. Ao recomeço, repeti, brindando com eles. Bebi o champanhe de uma vez. Ele tinha gosto de liberdade. Os dias seguintes foram uma confusão de emoções. A publicação que fiz viralizou de uma forma que eu não esperava. Em 24 horas, tinha mais de 15.000 curtidas, 2.000 comentários e 1.000 compartilhamentos. Mulheres de todo o Brasil me mandavam mensagens de apoio, compartilhando suas próprias histórias de traição e superação. Você é minha inspiração, escreveu uma seguidora. Meu marido me traiu e eu fiquei calada por vergonha. Mas vendo sua coragem, decidi me separar também. Outras mensagens eram de amigas em comum com Rodrigo e Marina, chocadas com a revelação. Algumas se desculpavam por não terem percebido, outras diziam que sempre desconfiaram, mas não quiseram se meter. Marina apagou todas as redes sociais. Ouvi pelo telefone sem fio da cidade que ela tinha pedido demissão do emprego e se mudado para outra cidade, provavelmente fugindo da vergonha e dos olhares de julgamento. Não senti pena. Ela fez suas escolhas, assim como eu fiz as minhas.
Rodrigo tentou me ligar várias vezes. Bloqueei o número dele. Tentou me mandar e-mails. Marquei todos como spam. Apareceu na porta do apartamento uma vez, às 3 da manhã, bêbado e chorando, implorando para conversarmos. Chamei a polícia. Depois disso, ele parou. Minha família ficou sabendo através das redes sociais, o que não foi ideal, mas era inevitável. Minha mãe me ligou no dia seguinte ao Réveillon, alternando entre lágrimas e fúria. Por que você não me contou antes? Eu poderia ter te ajudado, filha. Porque precisava fazer do meu jeito, mãe. Expliquei, exausta. Se eu tivesse contado, vocês teriam querido interferir, teriam querido confrontá-lo antes da hora. Eu precisava de controle sobre a situação. Meu pai, sempre mais quieto e observador, pegou o telefone. Você fez a coisa certa, Dani. Aquele rapaz não te merecia. Nunca mereceu. As palavras dele me fizeram chorar. Chorei muito naqueles primeiros dias, não porque sentia falta de Rodrigo. O homem que eu amava nunca existiu de verdade. Eu chorava pela perda do futuro que tinha imaginado, pelos planos que fizemos juntos, pelas promessas quebradas. Chorava pela versão de mim que acreditava em contos de fada e finais felizes. Patrícia praticamente se mudou para o apartamento comigo durante a primeira semana. Ela não me deixava sozinha, preparava comida, me obrigava a sair da cama nos dias em que eu só queria dormir e esquecer de tudo. Você vai superar isso, ela repetia. Dói agora, mas vai passar. E quando passar, você vai perceber que se livrou de um peso enorme. Eu queria acreditar nela. Alguns dias eram mais fáceis que outros. Alguns dias eu acordava com energia, determinada a reconstruir minha vida. Outros dias eu mal conseguia levantar da cama, esmagada pelo peso da solidão e da sensação de fracasso. O processo de divórcio avançou rápido. A doutora Fernanda era excelente e implacável. Rodrigo não tinha como contestar nada. As provas eram irrefutáveis e ele sabia disso. Ele assinou tudo o que colocaram na frente dele, provavelmente desesperado para encerrar a humilhação pública o mais rápido possível. Em março, 3 meses depois daquela noite de Réveillon, o divórcio estava oficializado. Eu era oficialmente solteira de novo. Deveria me sentir aliviada, mas tudo o que sentia era vazio. Foi nessa época que comecei a fazer terapia. Minha terapeuta, a doutora Beatriz, era uma mulher na faixa dos 60 anos, com um olhar gentil e uma forma direta de falar que eu apreciava. Você está de luto, ela me disse na primeira sessão. Não apenas pelo fim do casamento, mas pela morte da confiança, da inocência, da sua visão de mundo. E o luto precisa ser processado, não sufocado. Nas sessões seguintes, desenterramos camadas e mais camadas de dor. A traição não tinha começado com Marina. Começou comigo, com minha tendência de ignorar sinais de alerta, de me fazer pequena para não incomodar, de aceitar migalhas de atenção e chamar isso de amor. Rodrigo é responsável pelas escolhas dele, a doutora Beatriz explicou. Mas você precisa entender por que escolheu ficar com alguém que não te valorizava, mesmo antes da traição óbvia. Era doloroso admitir, mas ela tinha razão. Os sinais sempre estiveram lá. As vezes em que ele esquecia nosso aniversário de namoro. As críticas sutis sobre meu peso, minha roupa, minha forma de falar. A forma como ele sempre fazia suas necessidades parecerem mais importantes que as minhas. Eu tinha normalizado tudo isso, achando que relacionamentos eram assim mesmo. Não são, a doutora Beatriz disse com firmeza. Relacionamentos saudáveis são baseados em respeito mútuo, admiração, reciprocidade. Você dava tudo isso e recebia muito pouco em troca. Mesmo antes de Marina aparecer na história. Essa percepção foi libertadora e devastadora ao mesmo tempo. Significava que eu tinha desperdiçado anos em um relacionamento desequilibrado, mas também significava que eu podia fazer diferente no futuro. Em abril, decidi fazer mudanças concretas na minha vida. O apartamento ainda cheirava a Rodrigo, ainda tinha memórias dele em cada canto. Decidi redecorar completamente. Vendi ou doei todos os móveis que tínhamos comprado juntos.
Pintei as paredes de cores novas. O quarto, que era bege, virou um verde água suave e calmante. Comprei móveis novos, escolhidos apenas por mim, refletindo meu gosto pessoal e não um compromisso entre nossos estilos. Transformei o que era o escritório de Rodrigo em um ateliê para mim. Comprei uma mesa grande, uma cadeira ergonômica boa e organizei meus materiais de trabalho de forma que tudo ficasse acessível e bonito. Pela primeira vez em anos, eu tinha um espaço totalmente meu. Minha carreira também decolou. Com todo o tempo e energia que antes eu desperdiçava preocupada com Rodrigo, agora eu canalizava para o trabalho. Consegui mais alunos, aumentei meus preços, comecei a dar aulas em grupo além das individuais. O dinheiro melhorou significativamente. Em maio, fiz algo que nunca tinha feito antes. Viajei sozinha. Peguei um fim de semana prolongado e fui para Florianópolis. Fiquei em uma pousada simples, mas aconchegante. Passei os dias caminhando pela praia, lendo livros que tinha comprado, mas nunca tinha tempo para ler, comendo o que queria quando queria. Foi estranho no começo. Eu me sentia autoconsciente, como se as pessoas estivessem me olhando e pensando, coitada, está sozinha. Mas gradualmente percebi que ninguém ligava. E mais importante, percebi que eu estava gostando de estar comigo mesma. Uma noite, sentada em um restaurante de frutos do mar à beira-mar, um casal na mesa ao lado começou a brigar. A mulher acusava o homem de ter olhado para outra mulher. Ele negava, irritado. Ela chorava, ele revirava os olhos. Era desconfortável de assistir. Olhei para meu prato de camarão, para a taça de vinho branco gelado, para o livro aberto ao lado do prato. Olhei para o mar através da janela, as ondas iluminadas pela luz da lua, e pensei, prefiro estar sozinha do que naquela mesa. Foi um momento de clareza. Solidão não era o pior destino possível. Pior era estar com alguém e se sentir sozinha mesmo assim. Pior era ser traída, desrespeitada, diminuída. Pior era viver uma mentira. Voltei para Curitiba com uma sensação de leveza que não sentia há meses. Algo dentro de mim tinha mudado. A raiva estava dando lugar a uma certa paz. A dor estava se transformando em aceitação. Em junho, 6 meses depois daquela noite de Réveillon, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma mulher chamada Juliana, que se identificou como a atual namorada de Rodrigo. Sei que deve ser estranho eu te procurar, mas preciso te fazer umas perguntas. Você poderia conversar comigo? Meu primeiro instinto foi recusar. Eu tinha virado essa página, não queria mais nada relacionado a Rodrigo na minha vida. Mas algo na mensagem dela, um tom de desespero talvez, me fez responder. Ok, podemos nos encontrar em um café. Marcamos para o dia seguinte. Quando cheguei ao café, reconheci Juliana imediatamente. Ela estava sentada em um canto, mexendo nervosamente em uma xícara de chá. Era jovem, devia ter uns 25 anos, bonita de um jeito simples e natural. Daniela? Ela perguntou quando me aproximei. Sim. Oi, Juliana. Sentei-me à frente dela. Havia um silêncio desconfortável. Obrigada por vir, ela finalmente disse. Eu não sabia se você viria. Também não sabia se viria, admiti. O que você quer saber? Ela respirou fundo. Estou com o Rodrigo há 3 meses. Conheci ele em um aplicativo de relacionamento. Ele me disse que era divorciado, que o casamento tinha acabado porque vocês dois tinham crescido em direções diferentes. Disse que foi tudo amigável. Continua, incentivei, já imaginando onde aquilo ia dar. Mas ontem eu estava no apartamento dele e encontrei mensagens no notebook dele. Ele tinha deixado o e-mail aberto. Eram conversas com outra mulher, íntimas, sugestivas, e quando olhei as datas, ela parou mordendo o lábio. As datas eram de quando ele já estava comigo. Fechei os olhos por um momento. Claro que ele estava fazendo a mesma coisa de novo. Deixa eu adivinhar, eu disse. Ele diz que trabalha até tarde algumas vezes na semana, que tem muitas reuniões com clientes, que o celular dele está sempre silenciado porque é uma questão profissional? Os olhos dela se arregalaram.
Como você sabe? Porque era exatamente o que ele fazia comigo quando estava me traindo com a ex dele. Suspirei. Juliana, tudo o que ele te contou sobre nosso divórcio ser amigável é mentira. Ele me traiu durante meses. Eu descobri, documentei tudo e o expus publicamente na noite de Réveillon, na frente de amigos e da própria amante. Foi humilhante para ele, e ele mereceu cada segundo. Ela ficou pálida. Ele mentiu para mim sobre tudo? Provavelmente. Homens como Rodrigo não mudam. Eles apenas mudam de vítima. Peguei minha xícara de café. Meu conselho? Termina com ele agora. Não espera, não dá segunda chance, não acredita em desculpas. Apenas cai fora antes que ele te machuque ainda mais. Juliana tinha lágrimas nos olhos. Eu achei que ele era diferente. Ele era tão atencioso no começo, tão carinhoso. Todos são no começo, eu disse gentilmente. É quando eles acham que já te conquistaram que a verdadeira personalidade aparece. E a verdadeira personalidade do Rodrigo é de um mentiroso compulsivo e traidor. Ela limpou as lágrimas. Você está certa. Eu preciso terminar isso. Mas você não sente raiva de estar aqui me contando isso, sabendo que ele continua fazendo as mesmas coisas? Pensei por um momento. Não, não mais. No começo eu sentia muita raiva, mas agora eu só sinto pena. Pena dele, por não conseguir ser honesto. Pena das mulheres que ainda vão cair nessa. Mas raiva? Não. Ele não merece nem isso mais. Conversamos por mais 1 hora. Contei a ela mais detalhes sobre o que Rodrigo tinha feito, os sinais de alerta que eu tinha ignorado, como tinha sido o processo de descobrir a verdade e decidir me vingar. Ela ouviu tudo com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas. Você se arrepende? Ela perguntou no final. De ter exposto ele publicamente daquele jeito? Não, respondi sem hesitar. Foi necessário. Ele precisava entender que ações têm consequências. E talvez se mais mulheres fizessem isso, homens como ele pensariam 2 vezes antes de trair. Juliana assentiu determinada. Vou terminar com ele hoje. E vou contar exatamente por quê. Ele precisa saber que não pode continuar fazendo isso impunemente. Boa sorte, eu disse sinceramente. E Juliana, você vai ficar bem. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Nos despedimos no estacionamento. Enquanto dirigia para casa, pensei em como era estranho a vida ter me levado até aquele ponto, aconselhando a namorada atual do meu ex-marido a terminar com ele. Mas também senti que tinha fechado um ciclo. Tinha ajudado outra mulher a não cometer os mesmos erros que eu, a não desperdiçar anos com alguém que não a merecia. Naquela noite, Rodrigo me ligou de um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Você contou para a Juliana, ele disse, a voz carregada de raiva. Você não consegue me deixar em paz? Ela me procurou, respondi calmamente. E sim, contei a verdade para ela. A mesma verdade que você deveria ter contado, mas como sempre, escolheu mentir. Você destruiu meu relacionamento. Não, Rodrigo, você destruiu, ao trair ela do mesmo jeito que me traiu. Quando você vai aprender que não pode tratar as pessoas assim? Você é uma vadia vingativa, ele cuspiu. Ri. Se dizer a verdade me torna vingativa, então sim, sou. Mas pelo menos não sou uma mentirosa e traidora. Não me liga mais. Bloqueei seu número e vou bloquear este também. Segue sua vida e me deixa seguir a minha. Desliguei e bloqueei o número. E dessa vez, senti que realmente tinha encerrado esse capítulo. Os meses seguintes foram de crescimento. Continuei na terapia, trabalhando não apenas no trauma da traição, mas em padrões mais profundos de comportamento e autoestima. A doutora Beatriz me ajudou a entender que eu tinha passado a vida tentando ser boa o suficiente para os outros, em vez de simplesmente ser eu mesma. Você não precisa ser perfeita para ser amada, ela me disse. Você precisa ser autêntica, e as pessoas certas vão te amar pela sua autenticidade, não apesar dela. Comecei a sair mais. Não para conhecer homens ou começar a namorar.
Eu não estava pronta para isso ainda. Mas para reconectar com amigas que tinha negligenciado durante o casamento, para fazer novas amizades, para explorar hobbies que sempre quis ter, mas nunca encontrava tempo. Entrei para uma aula de dança. Sempre quis aprender a dançar salsa, mas Rodrigo sempre achava bobagem. Agora, toda terça e quinta à noite, eu estava na academia de dança, suando, rindo, errando os passos e me divertindo. Foi lá que conheci Marcela, uma mulher de 40 anos que estava se divorciando de um casamento de 15 anos. Nos tornamos amigas rapidamente, unidas pela experiência compartilhada de reconstruir nossas vidas após o fim de relacionamentos longos. Às vezes eu me sinto velha demais para recomeçar, Marcela confessou uma noite enquanto tomávamos cerveja após a aula. Você tem 40, não 80, respondi. E mesmo se tivesse 80, nunca é tarde demais para buscar felicidade. Ela sorriu. Você é sábia. Não sou sábia. Apenas aprendi na dor. Setembro chegou trazendo a primavera e uma sensação renovada de possibilidades. Eu estava, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente feliz. Não a felicidade superficial de ignorar problemas ou fingir que está tudo bem, mas uma felicidade profunda que vinha de estar em paz comigo mesma. O apartamento estava completamente transformado, refletindo minha personalidade, em vez de ser um compromisso entre o que eu queria e o que Rodrigo queria. Minha carreira estava florescendo. Agora eu tinha uma lista de espera de alunos querendo ter aulas comigo. Meu círculo social tinha se expandido, cheio de pessoas genuínas que me apoiavam. Foi nesse contexto que conheci Gabriel. Não foi romântico ou cinematográfico, foi em uma fila de supermercado, num sábado de manhã chuvoso. Eu estava com o carrinho cheio de compras, distraída olhando o celular, quando esbarrei no carrinho da pessoa à minha frente. Desculpa! Falei automaticamente, levantando os olhos. O homem à minha frente sorriu. Ele era atraente de um jeito despretensioso, cabelos castanhos ligeiramente despenteados, olhos verdes, um sorriso que alcançava os olhos. Sem problema, eu parei meio bruscamente. Voltamos nossa atenção para a fila, que se movia devagar. Depois de alguns minutos de silêncio, ele falou de novo. Desculpa se for muito direto, mas você não dá aulas de inglês online? Acho que já vi seu perfil nas redes sociais. Olhei para ele com surpresa. Sim, dou. Por quê? Estava pensando em contratar alguém para aulas de conversação. Preciso melhorar meu inglês por causa do trabalho. Ele coçou a nuca, parecendo meio sem jeito. Isso foi estranho? Desculpa se foi estranho. Ri. Não foi estranho. Ou foi, mas do jeito bom. Peguei uma KRTA na carteira e entreguei a ele. Meus contatos. Me manda mensagem e a gente marca uma aula experimental. Legal, obrigado. Ele guardou o cartão no bolso. Eu sou Gabriel, a propósito. Daniela. Mas você já sabia isso. A fila andou e chegou minha vez no caixa. Gabriel estava logo atrás. Quando terminei de pagar e estava saindo, ele acenou. Vou te mandar mensagem. Pode mandar, respondi, achando que provavelmente ele não mandaria. Mas ele mandou. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi, aqui é o Gabriel da fila do supermercado. Ainda topa me dar aulas de inglês para alguém com inglês de turista? Sorri para a tela do celular. Claro, aceito alunos de todos os níveis. Que tal marcarmos uma aula experimental na quinta-feira às 19 horas? Marcamos. A aula foi boa. Gabriel realmente precisava de prática em conversação, mas tinha uma base gramatical sólida. Ele era engenheiro, trabalhava com projetos internacionais e precisava participar de reuniões em inglês regularmente. Depois daquela primeira aula, ele contratou um pacote de 8 aulas, 2 vezes por semana. E assim, toda terça e quinta, Gabriel aparecia na minha tela do computador e conversávamos em inglês sobre tudo: trabalho, hobbies, livros, filmes, vida. Levou 3 semanas até ele fazer a pergunta. Você tem namorado? Estávamos no meio de uma aula, praticando tempos verbais do presente. A pergunta me pegou de surpresa. Não, respondi cautelosamente. Por quê?
Ele deu aquele sorriso meio sem jeito dele. Porque eu gostaria de te convidar para sair. Não como professor e aluno. Só como duas pessoas que se conhecem e querem se conhecer melhor. Meu coração acelerou. Gabriel, se você não quiser, tudo bem, ele se apressou a dizer. A gente continua com as aulas normalmente e eu prometo não tornar isso estranho. Mas eu precisava tentar, sabe? Porque toda vez que a gente conversa, eu me pego pensando que queria prolongar a aula. E isso não tem nada a ver com inglês. Eu queria dizer sim. Queria tanto dizer sim. Mas o medo era maior. Eu preciso ser honesta com você, falei devagar. Saí de um relacionamento bem difícil no começo do ano. Foi traumático. E eu não sei se estou pronta para começar algo novo. Entendo, Gabriel disse, e parecia genuíno. Mas seria apenas um café, sem pressão, sem expectativas, só duas pessoas conversando. E se você decidir que não quer mais que isso, eu respeito completamente. Respirei fundo. Ok, só um café. O sorriso dele iluminou a tela. Ótimo, que tal sábado à tarde? Sábado funciona. Depois que encerramos a videochamada, fiquei sentada olhando para a tela preta do computador. Meu coração batia rápido, uma mistura de empolgação e terror. Estava realmente pronta para isso? Para abrir meu coração de novo, mesmo que só uma fresta? Liguei para Patrícia. Acho que tenho um encontro. Como assim? Ela gritou do outro lado da linha. Conta tudo. Contei sobre Gabriel, sobre como nos conhecemos, sobre o convite. Dani, isso é ótimo, ela disse empolgada. Você merece conhecer alguém legal. Mas e se for cedo demais? E se eu não estiver pronta? E se ele for outro Rodrigo? Respira, Patrícia disse calmamente. Primeiro, não existe cedo demais. Você está pronta quando você sente que está pronta, não quando alguma regra arbitrária diz que deveria estar. Segundo, nem todo homem é o Rodrigo. Alguns são decentes. E terceiro, é só um café. Não é um pedido de casamento. Ela tinha razão. Era só um café. O sábado chegou e eu estava nervosa como uma adolescente. Troquei de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples azul marinho e tênis. Queria estar confortável, ser eu mesma. Gabriel tinha sugerido uma cafeteria charmosa no centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, folheando um livro. Oi, eu disse, me aproximando. Ele levantou os olhos e sorriu. Oi, você está linda. Obrigada. Você também está bem. Pedimos café e bolo. A conversa fluiu naturalmente, como sempre fluía entre nós. Gabriel me contou sobre seu trabalho, sobre a viagem que tinha feito recentemente ao Chile, sobre sua paixão por escalada. E você? Ele perguntou. Sempre quis ser professora de inglês? Na verdade, não, admiti. Eu queria ser tradutora, mas as coisas não aconteceram como eu planejava, e acabei indo para a educação. Mas descobri que amo ensinar, então acho que funcionou. As coisas raramente acontecem como planejamos, Gabriel disse pensativamente. Às vezes os desvios nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Havia algo na forma como ele falava, uma gentileza genuína, que me fazia querer confiar nele. Mas o trauma da traição ainda estava fresco o suficiente para me fazer hesitar. Você mencionou que saiu de um relacionamento difícil. Gabriel disse cautelosamente. Você quer falar sobre isso? Ou prefere não falar? Pensei por um momento. Foi complicado. Eu era casada. Descobri que meu marido estava me traindo. Foi devastador. Sinto muito, ele disse, e a sinceridade na voz dele era palpável. Ninguém merece passar por isso. É, mas eu superei. Ou estou superando. Dei um gole no café. E você? Já foi casado? Não. Tive relacionamentos sérios, mas nunca cheguei a casar. O último terminou há 1 ano. Ela queria se mudar para São Paulo por causa de uma promoção no trabalho. Eu não queria sair de Curitiba. Tentamos fazer funcionar à distância, mas não deu certo. E você não se arrependeu de não ter ido com ela? Ele balançou a cabeça. Não,
Porque não seria justo comigo mesmo abrir mão de tudo que construí aqui por um relacionamento que já estava frágil. Às vezes, terminar é a escolha mais saudável, sabe? Eu sabia muito bem. Depois daquele primeiro café, Gabriel e eu começamos a nos encontrar regularmente. Não eram encontros oficiais, pelo menos era assim que eu pensava neles. Eram apenas duas pessoas passando tempo juntas, conhecendo uma a outra, sem pressão ou expectativas. Mas, claro, estava se tornando algo mais. Eu podia sentir. Na forma como meu coração acelerava quando via uma mensagem dele. Na forma como eu me pegava pensando nele durante o dia. Na forma como ele olhava para mim, com uma ternura que me assustava e confortava ao mesmo tempo. Em outubro, depois de um mês nos vendo regularmente, Gabriel me convidou para escalar com ele. Eu nunca tinha feito isso antes e estava nervosa. Vou estar o tempo todo ao seu lado, ele garantiu. E tem toda a segurança necessária. Você vai amar, eu prometo. Ele estava certo. Escalar era desafiador fisicamente, mas também era libertador. Lá no alto, com a cidade se estendendo abaixo de nós, eu me senti livre de um jeito que não sentia há muito tempo. Como você está? Gabriel perguntou quando chegamos ao topo. Aterrorizada, admiti, rindo. Mas também viva, realmente viva. Ele sorriu. É assim que eu me sinto toda vez que venho aqui. Como se todos os problemas lá embaixo ficassem pequenos quando você ganha perspectiva. Sentamos na borda, com os pés balançando no ar, com toda a segurança, é claro, e apenas observamos a vista. Dani, Gabriel disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. Eu preciso te dizer uma coisa. Meu estômago se apertou. O quê? Eu gosto de você. Muito. E eu sei que você está se curando ainda, que não está pronta para algo sério. Eu respeito isso completamente. Mas eu também não posso fingir que isso é só uma amizade para mim, porque não é. Virei para olhá-lo. Ele me encarava com uma honestidade crua que me desarmou completamente. Eu também gosto de você, admiti baixinho. Mas eu tenho medo, Gabriel. Muito medo, porque da última vez que confiei em alguém assim, que abri meu coração completamente, eu fui destruída. E eu não sei se consigo passar por isso de novo. Eu entendo, e não vou te pressionar, mas quero que você saiba que não sou ele. Não sou o cara que te traiu. Eu nunca faria isso. Ele pegou minha mão. Eu acredito em honestidade, em respeito, em comunicação. Se algum dia eu sentir que não quero mais estar nesse relacionamento, eu vou te dizer. Não vou mentir, não vou trair, não vou te deixar no escuro. Isso eu prometo. Lágrimas encheram meus olhos. Como eu sei que posso confiar em você? Você não sabe, ele disse simplesmente. Confiança não é algo que pode ser provado com palavras. É construída com ações, com tempo, com consistência. Tudo o que eu peço é uma chance de provar isso para você. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, para a cidade lá embaixo, para o céu aberto acima de nós, e pensei em tudo que tinha passado. A traição, a dor, a reconstrução. Pensei na mulher que eu era 1 ano atrás, ingênua e confiante. Pensei na mulher que eu era agora, cicatrizada, mas mais forte. Ok, eu disse finalmente. Uma chance. O sorriso dele era radiante. É tudo o que eu preciso. Ele me beijou ali, no topo daquela montanha, e foi diferente de qualquer beijo que eu já tinha experimentado. Não era apenas físico. Era uma promessa, um começo, uma possibilidade. Os meses seguintes foram de descoberta. Gabriel era tudo que Rodrigo não era. Atencioso sem ser sufocante. Comunicativo sem criar drama. Respeitoso das minhas necessidades e boundaries. Quando eu tinha dias difíceis, quando as memórias da traição voltavam e me deixavam ansiosa, ele não ficava ofendido. Apenas segurava minha mão e me lembrava que ele não ia a lugar nenhum. Você já contou para ele sobre o Réveillon? Patrícia perguntou um dia, quando estávamos almoçando juntas. Contei tudo. E? E ele disse que eu tinha feito o que precisava fazer, que Rodrigo mereceu, que admirava minha coragem em me defender. Patrícia sorriu.
Esse cara é bom, Dani. Guarda ele. Eu pretendia guardar. Em dezembro, quase um ano depois daquela noite fatídica de Réveillon, Gabriel me convidou para passar a virada com ele. Eu hesitei. A data ainda carregava um peso, mesmo depois de tanto tempo. Se for difícil para você, a gente pode fazer outra coisa, ele disse. Não precisa ser uma festa grande, pode ser só nós dois, algo tranquilo. Não, eu disse, decidida. Eu quero passar com você. Quero criar novas memórias dessa data. Memórias boas. E foi exatamente o que fizemos. Passamos a virada na casa dele, cozinhando juntos, rindo, dançando na sala ao som de música brega. À meia-noite, quando os fogos explodiram lá fora, ele me puxou para um abraço. Feliz Ano Novo, Dani. Feliz Ano Novo, Gabi. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditava que o novo ano seria feliz. Janeiro trouxe consigo uma sensação de renovação completa. Era como se, ao virar aquele ano, eu tivesse finalmente deixado para trás todo o peso do que havia acontecido. Não que eu tivesse esquecido. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas elas não doíam mais. Eram apenas parte da minha história, não mais o centro dela. Gabriel e eu estávamos mais sérios agora. Ele tinha conhecido minha família no Natal e todos o adoraram. Minha mãe me puxou de lado na cozinha e sussurrou: "Esse é diferente, filha. Esse é de verdade." E era. Gabriel era real de uma forma que Rodrigo nunca foi. Não havia máscaras, não havia jogos, não havia segundas intenções. O que você via era o que você recebia. Um homem bom, honesto, que me amava de verdade e não tinha medo de demonstrar isso. Em fevereiro, aconteceu algo inesperado. Eu estava em uma cafeteria trabalhando no laptop quando alguém se aproximou da minha mesa. Levantei os olhos e congelei. Era Marina. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, sem maquiagem, vestida de forma mais simples do que eu me lembrava. Parecia menor, de alguma forma. Diminuída. "Daniela", ela disse, a voz hesitante. "Você tem 1 minuto?" Meu primeiro instinto foi recusar, mandar ela embora, mas a curiosidade falou mais alto. "O que você quer, Marina?" "Só quero falar. Por favor, 5 minutos." Suspirei. "Senta." Ela sentou nervosa, mexendo nas mãos. Havia um longo silêncio antes dela conseguir falar. "Eu vim te pedir desculpas." Não era o que eu esperava. "Desculpas?" "Sim, pelo que eu fiz, por ter dormido com seu marido, por ter ajudado a destruir seu casamento, por ter sido tão cruel." Ela olhou para as próprias mãos. "Não há desculpa para o que fiz. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito, de verdade." Estudei o rosto dela, procurando sinais de falsidade, mas tudo o que vi foi arrependimento genuíno. "Por que agora?" perguntei. "Por que depois de mais de 1 ano você aparece aqui querendo se desculpar?" "Porque passei esse ano inteiro vivendo com as consequências das minhas escolhas," ela disse baixinho. "Perdi meu emprego, perdi meus amigos. Minha família mal fala comigo. Tive que recomeçar do zero em outra cidade. E em tudo isso, eu tive muito tempo para pensar sobre o que fiz, sobre o tipo de pessoa que eu me tornei. E que tipo de pessoa era essa? Uma pessoa horrível, alguém que colocava seus próprios desejos acima do bem-estar dos outros. Alguém que não se importava com quem machucava no caminho. Ela limpou uma lágrima. Eu me convenci de que Rodrigo e eu éramos destinados a ficar juntos, que nosso amor justificava tudo. Mas não justificava. Nada justifica o que fizemos com você. Respirei fundo. Parte de mim queria gritar com ela, dizer tudo o que ainda doía, todo o sofrimento que ela e Rodrigo me causaram. Mas outra parte, a parte que tinha crescido e se curado, sabia que aquilo não mudaria nada. "Marina, eu não vou dizer que está tudo bem, porque não está. O que vocês fizeram foi cruel e egoísta, e me machucou de formas que você nem imagina." Ela assentiu, aceitando. "Mas", continuei, "eu também não vou carregar raiva para sempre. Já passei tempo demais da minha vida sendo consumida por isso. Então aceito seu pedido de desculpas.
Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço paz. Obrigada, ela sussurrou. E eu espero sinceramente que você seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Eu sou feliz, eu disse, e era verdade. Estou com alguém que me trata como eu deveria ter sido tratada desde o início. Alguém que é honesto, respeitoso, que me ama de verdade. E eu aprendi muito sobre mim mesma nesse processo. Então, de uma forma estranha, o que você e Rodrigo fizeram acabou me libertando de um relacionamento que não era saudável. Marina se levantou. Vou embora agora. Só queria que você soubesse que eu sinto muito, de verdade. Eu assenti. Ela caminhou em direção à porta, mas parou e se virou. Daniela, aquela noite de Réveillon, o que você fez foi brutal, mas foi justo. E me fez acordar para o tipo de pessoa que eu estava sendo. Então, de uma forma estranha, obrigada. E então, ela se foi. Fiquei sentada ali por um longo tempo, processando o encontro. Senti uma leveza que não esperava. Como se um último nó tivesse sido desatado, uma última porta tivesse sido fechada. Liguei para Gabriel. Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Em março, 1 ano e 3 meses depois daquela noite de Réveillon, recebi uma ligação da doutora Beatriz, minha terapeuta. Daniela, tenho uma proposta para você. Tem uma editora interessada em publicar histórias de mulheres que superaram traições e relacionamentos abusivos. Eles querem histórias reais, escritas pelas próprias mulheres. Eu imediatamente pensei em você. Você quer que eu escreva sobre o que aconteceu? Acho que sua história poderia ajudar muitas mulheres. Não apenas pela traição em si, mas pela forma como você se defendeu, como se reconstruiu. Você não precisa decidir agora. Pense sobre isso. Pensei. Muito. A ideia de expor minha história de forma tão pública e permanente era assustadora, mas também era tentadora. Se minha experiência pudesse ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais de traição, a terem coragem de se defender, a entenderem que elas merecem mais, talvez valesse a pena. Conversei com Gabriel sobre isso. O que você acha? É muito expositivo? Acho que é corajoso, ele disse. E acho que você deveria fazer-se sentir que é o certo para você. Eu te apoio de qualquer forma. Decidi escrever. Passei os próximos 3 meses colocando tudo no papel. A traição, a descoberta, o planejamento, aquela noite de Réveillon, as consequências, a reconstrução. Tudo. Escrever foi catártico. Algumas noites eu chorava enquanto digitava, revivendo a dor. Outras noites eu sorria, vendo o quanto tinha crescido. O livro foi publicado em agosto com o título Minha Bela Vingança, Como Sobrevivi à Traição e Reconstruí Minha Vida. A editora não esperava muito. Histórias assim geralmente tinham um público limitado. Mas aconteceu algo inesperado. O livro viralizou. Em 2 semanas, estava na lista de mais vendidos. Mulheres de todo o Brasil entravam em contato comigo, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por eu ter tido a coragem de falar. Fui convidada para podcasts, entrevistas, programas de TV. Você virou uma espécie de ícone, Patrícia brincou. A mulher que se vingou e viveu para contar a história. Não era só sobre vingança, eu sempre fazia questão de esclarecer nas entrevistas. Era sobre dignidade, sobre não aceitar ser tratada como opção, sobre se defender quando o mundo te diz para ser madura e engolir a dor em silêncio. Em outubro, 2 anos depois de descobrir a traição, recebi um e-mail inesperado. Era de uma produtora interessada em transformar minha história em uma série. Eu ri quando li. Como minha vida tinha chegado até aquele ponto? Você vai aceitar? Gabriel perguntou. Não sei, é tudo tão surreal. Mas também é uma oportunidade de amplificar sua mensagem, de ajudar ainda mais mulheres. Ele tinha razão. Aceitei. A série foi produzida e lançada no início do ano seguinte. Ver minha história sendo contada na tela, atores interpretando os momentos mais dolorosos da minha vida, foi estranho e emocionante ao mesmo tempo. Rodrigo tentou processar, alegando que a série difamava ele. O processo foi derrubado rapidamente,
Tudo o que estava no livro e na série era verdade documentada. Ele não tinha base legal alguma. Foi sua última tentativa de controlar a narrativa e falhou miseravelmente. Marina entrou em contato comigo depois que a série foi ao ar. Assisti tudo. Foi difícil me ver através dos seus olhos, mas foi justo. Obrigada por ter mudado meu nome na história. Eu tinha mudado todos os nomes na série, menos o meu. Não para protegê-los, mas porque a história não era sobre eles. Era sobre mim, sobre minha jornada de dor para a cura. Em dezembro, 3 anos depois daquela noite de Réveillon que mudou tudo, Gabriel me levou para jantar em um restaurante sofisticado. Eu estava tagarelando sobre os planos para o lançamento do meu segundo livro, quando percebi que ele estava incomumente quieto. "Tudo bem?" perguntei. "Mais do que bem." Ele sorriu. "Dani, esses 2 anos com você foram os melhores da minha vida. Você é a pessoa mais forte, mais corajosa, mais incrível que eu conheço. E eu não consigo imaginar meu futuro sem você." Meu coração começou a acelerar quando o vi pegar uma pequena caixa do bolso. Eu sei que isso pode trazer memórias ruins. Eu sei que casamento foi algo que te machucou muito. Mas eu também sei que nós somos diferentes. O que temos é real e honesto e verdadeiro. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. "Daniela, você quer se casar comigo?" Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por um momento, o fantasma de Rodrigo apareceu, as promessas quebradas, a traição, a dor. Mas então olhei para Gabriel, para o homem que tinha me provado dia após dia que era confiável, que me amava de verdade, que me via como eu realmente era e me amava por isso. "Sim", eu disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, eu quero." Ele colocou o anel no meu dedo e me puxou para um beijo. As pessoas no restaurante aplaudiram. Eu mal percebi. Tudo o que via era ele, meu recomeço, minha segunda chance, meu final feliz real. Hoje, olhando para trás para aquela noite de Réveillon que mudou tudo, percebo que foi o melhor presente que o universo poderia ter me dado. Não a traição em si. Isso foi horrível e ninguém deveria passar por isso. Mas a força que encontrei dentro de mim para me defender. A coragem de não aceitar migalhas de amor. A determinação de reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Me casei com Gabriel no ano passado, em uma cerimônia pequena e íntima com apenas família e amigos próximos. Foi tudo o que meu primeiro casamento não foi. Genuíno, alegre, cheio de amor verdadeiro. Minha carreira como escritora decolou de formas que eu nunca imaginei. Meu segundo livro, sobre reconstruir a autoestima após relacionamentos abusivos, também virou best-seller. Viajo pelo Brasil dando palestras para mulheres sobre autoestima, relacionamentos saudáveis e a importância de se defender. Patrícia é madrinha do meu primeiro filho. Sim, estou grávida. Algo que achei que nunca aconteceria depois de toda a dor que passei. Mas a vida tem formas engraçadas de nos surpreender. Quanto a Rodrigo, ouvi dizer que está no 3º relacionamento desde nosso divórcio, cada um mais curto que o anterior. Aparentemente, as mulheres agora pesquisam sobre ele online antes de se envolverem, e meu livro sempre aparece nos resultados. Ele criou uma reputação da qual não consegue fugir. Não sinto satisfação nisso. Não mais. Só sinto... nada. Ele é irrelevante para minha vida agora. Um capítulo que foi virado, uma lição que foi aprendida. Marina se mudou para o interior do Paraná, refez sua vida, casou-se e, segundo ouvi, está feliz. Espero sinceramente que sim. Todos merecem uma segunda chance de fazer as coisas direito. E eu sou genuinamente feliz. Não a felicidade ingênua que eu tinha antes, que era baseada em ilusões e fantasias, mas uma felicidade profunda e real, construída sobre autoconhecimento, amor próprio e um relacionamento verdadeiramente saudável. Aprendi que às vezes as coisas precisam ser completamente destruídas para que possamos reconstruí-las do jeito certo. Aprendi que ser madura não significa aceitar desrespeito. Aprendi que mereço um amor que não me faça duvidar de mim mesma. E aprendi que sou muito mais forte do que jamais imaginei ser. Aquela noite de Réveillon, quando destruí meu casamento na frente de todos,
quando expus a traição e me defendi da forma mais dramática possível, não foi apenas vingança, foi o início da minha libertação. Foi o momento em que escolhi a mim mesma acima de tudo, e essa escolha fez toda a diferença. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.